e eu sou feliz por você estar aqui. É a segunda semana da nossa série Imersão, porque nós estamos preparando você que vai para o retiro, e você que não vai tomar um banho depois também dessa galera que vai voltar de lá, porque eu creio que o Senhor vai fazer muitas coisas grandiosas ali. E se você está com a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, alguma coisa que você gosta de anotar, hoje nós vamos estar no livro de Apocalipse, Revelation, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, fácil de encontrar, no capítulo 3. Porque enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de quando a gente comprou a nossa casa, e o dono que vivia antes era um senhor com uma senhora, e eles já não estavam conseguindo mais tomar conta da casa. Tinha as árvores do lado de fora, aquelas bush, né, que fica perto da janela, que estava tudo assim tampando, a casa estava muito mal cuidada. Ele falou, eu não tenho mais condições de cortar a grama, de fazer isso, de reformar. E até hoje, quase 3 anos depois, a gente continua trabalhando em reforma e cuidando da casa. Por quê? Porque se eu devo cuidar de uma casa, porque se você tem uma casa, imagine só, quantas vezes você limpa a sua casa por mês? Talvez uma vez por semana, né? 2 vezes por semana, dependendo do seu schedule. Mas se você não limpar a sua casa, o que vai acontecer? Vai ficar suja, vai ficar fedendo, as pessoas não vão querer nem ir lá, principalmente do lado de fora, vão olhar assim, você vai levar multa da cidade. Então, quando eu olho para a minha vida espiritual, eu tenho que entender que eu sou a casa de Deus, eu sou a casa do Espírito Santo, e eu preciso de manutenção. É por isso que eu preciso da igreja. Não precisa de ninguém, não, precisa sim, porque senão vai dar ruim. Vai começar a tomar multa que não deveria, vai começar a feder em lugar que não fedia. As coisas precisam de manutenção. Anda num carro novo, sem parar para trocar óleo para você ver. É 5 anos no máximo que vai aguentar você, pum, quebra. Então, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, eu quero que você já anote esse tema, para nós lermos o versículo 17 e 18 do capítulo 3 de Apocalipse. Para você que gosta do tema, hoje vai ser um alinhamento espiritual. Hoje eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para nos mostrar que existem algumas coisas dentro de nós que nós precisamos de um reconhecimento. Reconhecer que precisamos de um ajuste, reconhecer que precisamos ouvir algumas coisas e não ser uma pessoa que não quer ouvir ninguém. Olha o versículo 17, aí nós explicamos um pouquinho mais sobre este texto. Você diz, aqui Jesus falando para uma igreja, ele enviando uma carta a uma das igrejas, essa é a 7ª carta, a igreja de Laodiceia, e ele fala, você diz, eu sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ai, que coisa dura de ouvir. E Jesus está falando para essa igreja. Ele diz, olha, eu dou a você este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre também roupas brancas, para que você se vista e não manifeste a sua vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio, para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Esta carta é uma das 7 cartas à igreja de Apocalipse. Quando Jesus usa o apóstolo João, exilado ali na ilha de Patmos, para ele receber essa revelação sobre o que haveria de acontecer com a igreja na face da terra, e qual seria o que a gente cantou aqui hoje, né? E como será esse dia glorioso, isso aí está lá mais para o final dos capítulos de Apocalipse, mas aqui ele escreve 7 cartas a 7 igrejas para o anjo da igreja. Quando ele fala para o anjo da igreja, ele está falando para o pastor da igreja. Alguém que tem a responsabilidade de corrigir, de amar, de aconselhar, de falar que está certo, aplaudir, mas também falar está errado. E aqui quando ele escreve essa última carta para a igreja de Laodiceia, Laodiceia era uma cidade muito influente na Ásia Menor. Por quê? Porque ela era conhecida ali no seu sistema bancário de comércio, era prósperos. Eram pessoas muito prósperas na igreja, igual essas aqui, dá um amém? Aí, você é próspero, em nome de Jesus. Ali eles tinham fábrica de tecido de lã também. Eles usavam ali o tecido da lã negra, que era essa ovelha
negra, e eles pegavam aquilo ali e era coisas muito caras, que hoje talvez seriam as roupas de marca que nós temos hoje. Ela também era famosa pela sua escola de medicina. Eles tinham ali vários médicos profissionais assim, de alta qualidade, que eles produziam ali, o que era famoso naquela época, eles produziam colírio para os olhos das pessoas, eles cuidavam da visão das pessoas. Então, olha para você ver como eles se sentiam pessoas importantes. Mas apesar dessa prosperidade que a gente está vendo, prosperidade econômica na cidade, a cidade ela tinha um problema muito sério com o abastecimento de água. É por isso que Jesus ele vai falar, vocês são mornos na fé. Por quê? Porque ele está tentando usar o que existia no contexto deles para eles entenderem melhor. Então o que ele faz? Porque aqui eles recebiam água que vinham por aquedutos ali, que passava em Colossos e Hierápolis, e depois chegava neles. Então a água chegava lá quente, morna, não era uma água boa. Então esse fato aí é importante nessa analogia que Jesus está fazendo, para eu e você entender que Jesus está falando, vocês são mornos, vocês não são quente e nem frio, porque eles sabiam muito bem o que era ser morno, o que era uma água morna, que não tem como você tomar. Você tomou água morna? Dá dor de barriga, né? Não sei, nunca tomei água morna. É igual café, ou o café é quente ou o café é gelado. Chega no Dunkin' Donuts e fala, me dá um café morno aí. Como é que fala morno em inglês? Fala aí. Pois é, não tem isso no Dunkin' Donuts. Então Jesus aqui, ele queria que eles entendessem de forma clara e prática, como eu estou tentando esboçar aqui para você esse capítulo tão complicado, com visões e analogias para os nossos dias. Ele está querendo que eles entendam aqui de forma prática a situação que eles se encontravam. Jesus ele descreve a igreja de Laodiceia com uma adversão severa contra eles, porque ele falou, vocês estão espiritualmente mornos. É crente, está na igreja, mas é espiritualmente morno. O que é, pastor, uma pessoa espiritualmente morna? Obrigado por você perguntar. É uma pessoa sem fé, é uma pessoa cética, é uma pessoa morna, é aquela que vai na igreja e você pergunta para ela, por que você vai na igreja? Está todo mundo indo, aí eu vou também. Por que você vai na igreja? A gente tem que adorar Jesus, né? E é uma pessoa que ela acha que não perdeu a fé, mas ela já está vivendo morna, porque ela não quer viver o que está lá fora, mas também não quer viver o que está aqui dentro. Ela só quer participar, ela só quer estar, mas aqui, graças a Deus, não tem ninguém assim. E quando se fala de alguém quente, você já viu alguém falar, esse aí é crente ou é quente? Quando se fala de alguém quente na fé, alguém que Jesus considera alguém fervoroso, é alguém que é zeloso. Porque às vezes a gente fala, não, esse aí é do fogo. Fogo é aquela pessoa que é zeloso com a casa de Deus, zeloso com o seu comportamento, zeloso com o seu caráter, zeloso com a sua família, e não o que grita mais alto. Porque às vezes a gente confunde aquela pessoa lá, qual das pessoas na igreja que é o mais avivado? Aí você olha o que fala mais alto, né? O mais avivado é aquele que tem a sua vida alinhada com Deus. E nós estamos aqui para Ele alinhar a nossa vida espiritual. Você crê nisso? Amém. Vamos começar então, que essa aí foi a introdução para você entender. Quando Jesus fala no versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo, por isso seja diligente e se arrependa. Ele está falando comigo e com você e com essa igreja aqui, porque essa carta é para mim e para você, porque se você for olhar as cartas que foram escritas, as primeiras, elas já foram concretizadas. Essa última é uma carta que muitos acreditam que ela é para a nossa geração. É a carta que fala da volta de Jesus. E depois eu posso falar um pouquinho mais por causa disso, porque as primeiras cartas, só para você ter uma curiosidade, ele fala, aquele que tem ouvidos escuta o que o Espírito diz às igrejas. E nessa aqui ele fala algo diferente, que eu vou falar só no final. Então fique aí, não durma. Primeiro ponto para você que gosta de anotar, a transformação só acontece quando eu reconheço a minha ignorância. Ai, que palavra dura, pastor. Só de eu falar ignorância você já se armou, né? Quem aqui se considera ignorante? Ninguém vai levantar a mão.
Por quê? Porque eu e você não queremos ser ignorantes, nós não queremos nem ouvir alguém falando assim, para com essa ignorância, porque você vai falar que eu não sou ignorante. E aqui Jesus fala com eles, vocês estão sendo ignorantes. Porque o que é um ignorante? Um ignorante é uma pessoa que ignora o que deve ser feito. Um ignorante é uma pessoa que você fala, você está errado, ele fala, não estou. Por que você não fez aquilo? Ah, porque eu tenho meus motivos. E ela sempre tem algum motivo para tampar a sua ignorância. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver uma igreja que ela vivia numa ilusão pela sua ignorância espiritual. Falava, o pastor pregava, e tinha no ensino, e tinha no GPS, e a pessoa estava achando assim que estava entregando a indireta ainda. Já ouviu essa? Tem pessoa que fala, não está falando da minha vida lá. Alguém deve ter falado para ele. Deus falou para a pessoa. Abra os olhos e entenda que quando sai uma palavra desse púlpito, é lógico que tem púlpitos por aí que falam indireta, mas daqui eu prezo a palavra de Deus, e se Deus está falando no seu coração é porque foi Ele que falou comigo e não foi alguém que falou. Porque a gente tem que reconhecer o nosso erro, sabe? A gente tem que olhar e falar, uau, alguém falou isso de mim, será que é verdade? Quem é essa pessoa? O que ela vive? Sabe, você fazer uma avaliação de si. Porque Jesus está acusando aqui uma igreja que estava saudável, tudo estava funcionando, a oferta entrava e de muito, construíam grandes prédios. Eu quero que, se a mídia puder, colocar aqui um prédio que talvez você já ouviu falar dele, que é essa igreja bonita de Londres, que é uma igreja que eles consideram a igreja de São Paulo, que é uma igreja lá em Londres. Essa igreja aí é uma igreja que foi construída por volta de 1600 a 1700. Ela continua ainda lá. Se você for em Londres, vai lá visitar. Mas essa igreja é uma igreja que ela foi marcada porque ela marcou o renascimento de Londres. Na Segunda Guerra Mundial, o fogo estava ao redor, as coisas sendo destruídas, e essa igreja ficou intacta. Aí o que aconteceu? Ela ficou uma igreja famosa. Para você ter ideia, hoje é um ponto turístico lá e para eventos especiais. É lá nessa igreja que casou o príncipe Charles e a Diana. Eventos especiais. Hoje vai lá, é um turismo. Você entra, você vê história naquela igreja. Mas, por que eu estou mencionando essa igreja? Porque esta não é um modelo que Jesus quer que a igreja seja. Este não é um modelo da igreja que Jesus agrada. A igreja não é um ponto turístico e não deve ser um ponto turístico. A igreja não é um lugar de vir só em eventos especiais. Tem pessoa que só vai em batismo na igreja, meu pai. Tem pessoa que só vai em casamento na igreja. E a igreja, eu e você precisamos entender que nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, e nós estamos sendo adornados para encontrar com Ele. Então, todas as vezes que você receber uma correção do Pai, saiba que Ele está ajeitando o seu vestido para o grande encontro. Essa igreja não pode se tornar um ponto turístico. Essa igreja não pode se tornar algo. Hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. O que a igreja deve ser? Porque hoje tem muitas pessoas se chateando com coisas que acontecem na igreja, que na verdade a igreja não é responsável por ser aquilo. Deixa eu fazer aqui um parêntese. A igreja é responsável por lembrar do seu aniversário? Nós lembramos porque a gente ama você. Mas se esquecer do seu aniversário, o que você faz? Amém, né? Comemora. Então, quando nós olhamos para a casa de Deus, quando nós olhamos para o GPS que nós reunimos ali, a igreja está reunindo. Eu e você estamos reunindo para quê? Para comer pão de queijo? Não! Para comer a palavra que transforma nossas vidas, para alimentar do pão que vem do céu, para alimentar o nosso espírito. Aí depois come um pão de queijo, uma picanha, uma costela, faz alguma coisa. Mas a igreja, a vida espiritual da igreja é um reflexo das suas crenças e dos seus costumes, das coisas que vocês fazem, das coisas que nós fazemos. Então, se eu e você, nós não atentarmos para essa igreja que está vivendo esse último tempo hoje, nós vamos cair nisso. De que a igreja agora, ela precisa ser algo que, eu fui lá, a vibe não estava legal. Fui lá, não cantou a música que eu queria. Nós cantamos aqui para Jesus, não para você sabe disso, né? É para Jesus, então se ele gostar, tudo bem. Se você não gostar,
Tranquilo, que Deus confesse, né? Ajeite seu coração. Jesus aqui ele estava dizendo para eles uma coisa: está faltando algo aí. Você aceitaria Jesus falar isso na sua vida? Está faltando algo aí. Imagina se Jesus entrar aqui hoje e falar: legal, mas está faltando algo aqui. Qual seria a sua reação? Não, Jesus, está faltando nada. Tem microfone, tem luz, tem som, temos pastor. Ele não tem cabelo, tudo bem, mas está faltando algo aí. É isso que Jesus estava falando para eles aqui. Olha, ele estava oferecendo o que a igreja não podia comprar em outro lugar. As ofertas, os dízimos que entram nessa igreja aqui não pode comprar o que Jesus pode dar. Nós podemos pagar o aluguel, a gente pode pagar a conta de luz, a conta de água, comprar um instrumento, mas nós não podemos comprar aquilo que Jesus nos deu de graça, que é a salvação, é a transformação, está tudo de graça. Você está hoje aqui recebendo instruções da palavra de Deus, e é isso que Ele quer nos ensinar hoje, que eu e você compremos dEle. Vire para alguém e fala assim: compre de Jesus. Compre de Jesus. Jesus ele estava dizendo aqui para essa igreja, é o que nós precisamos entender hoje. Nós temos templo? Amém. Temos luzes? Amém. Alguém lembrou do nosso aniversário? Glória a Deus. Temos cadeiras? Amém. Mesas? Também. Altar? Tem também. Música boa? Tem. Festividades? Tem. Voluntário? Tem. Tem estrutura? Tem. Mas está faltando outra coisa. Nós não temos tudo. O que está faltando é algo mais importante. Eu quero que você anote isso. A igreja ela precisa ter vida espiritual. A igreja precisa ter vida espiritual. Se eu e você não temos vida espiritual durante a semana, no domingo não vai acontecer nada. Aquele culto estava frio. Talvez é porque o ar-condicionado estava alto. E não porque o culto estava frio. Eu e você precisamos entender que a vida espiritual, o nome já diz, é vida espiritual e não momento espiritual, porque nós queremos ir para um culto de oração, nós queremos ir para um encontro e olhar e falar: nossa, será que Deus não vai falar comigo? Talvez Ele queria falar com você durante a semana e você não parou um minuto para falar com Ele. Eu espero que você deixe Jesus fazer o que Ele faz comigo. De ontem para hoje, eu fui dormir tão cansado e eu deitei, não orei, dormi. Olha aí, confessando, tá vendo? Pastor deitando sem orar. Aleluia, isso aconteceu. Dormi. Quando foi hoje cedo, na hora que eu acordei, aí eu já acordo automaticamente orando, né? Já acordei orando. Aí Jesus falou: você não orou ontem para dormir. Eu falei: meu Deus, me perdoa e tal. E ali minha oração já foi uma outra oração de arrependimento, né? Por quê? Porque eu não quero perder isso. Eu não quero me acostumar com: nossa, eu esqueci. Eu não quero me acostumar com: eu não tenho tempo. Eu não quero me acostumar com: é verão e eu preciso fazer minhas coisas, então não tenho tempo para a igreja. Eu não posso acostumar com o fato de eu vou sim me tornar um cristão mais firme, pastor, mas quando eu voltar para o Brasil. Se você não sabe, nós estamos indo para a glória. Se você está indo para o Brasil, você vai lidar com essas coisas que estão acontecendo lá. Vou nem falar. Vamos voltar para o texto. Porque senão a gente fala coisa, né? E não pode falar. Apocalipse, versículo 17. Aí olha o que Jesus fala. Ele fala diretamente. Ele fala: você diz: eu sou rico, eu enriqueci, e eu não preciso de nada. E no entanto não percebe que é. Aí aquele aponta os erros. Ser infeliz. Como assim eu sou feliz? Não, ser infeliz. Você é miserável. Não, não sou miserável. Eu oferto. Não, você é miserável. Você é pobre? Você não viu tanto de dinheiro que eu tenho no banco? Jesus fala: não, você é pobre. Você é cego, Jesus? Você não está vendo que eu consigo ver? Não, mas você é cego. Você é nu? Você não viu essas roupas de marca que eu estou? Não, você é nu. Eu estou falando o que eu estou vendo. Qual a verdadeira riqueza de alguém? Porque nós podemos conquistar tudo nesse mundo. Eu já vi milionários tirar a própria vida. Sabe por quê? Porque era pobre. Porque era nu. Era pessoa que era infeliz. O que adianta eu conquistar esse mundo e perder a minha alma?
O que adianta eu ter um palácio para me morar, sendo que se eu vou escutar o eco, não tenho pessoas, não tenho relacionamentos? O que adianta eu ter um carro bom para me andar, se quando eu ando nele eu não sinto o que Jesus proporciona para mim? O que adianta eu viver uma vida achando que eu não sou miserável porque eu estou fazendo algo para alguém, se a minha alma está vazia? E eu já conversei com várias pessoas assim, que falam: pastor, eu tenho tudo o que essa terra pode dar, mas ainda falta algo. Eu falei: que bom que você reconheceu, porque é Jesus. E é isso que ele estava falando para essa igreja aqui: igreja, falta algo ainda. Você tem trabalho, você tem sua casa, você tem amigos, mas falta algo ainda. O que falta? Um relacionamento mais profundo com Deus. Sabe por que você está caindo em pecado ainda, que você deveria se livrar 2 anos atrás? Porque você precisa imergir nas águas do Espírito. Tem que ter mais vida com Deus do que vida sozinha. Nós cantamos isso aqui, é o que Paulo diz: olha, a vida que eu vivo no meu corpo agora, eu vivo para a glória de Deus, ou seja, não é minha vida mais. Está pronto para negar algumas coisas? Então lembra que essas 7 cartas aqui que Jesus entregou aos anjos da igreja, foi para eles disciplinarem a igreja, para eles aconselharem a igreja. E essas 7 cartas aqui, essa 7ª carta, ela representa muito bem a igreja na face da terra nos dias de hoje. Nós somos essa igreja. E ele dá alguns conselhos aqui, que eu quero falar um pouquinho com você sobre esses conselhos, com esses poucos minutos que me restam. O primeiro conselho ele fala: compre de mim ouro refinado. Espera aí, agora bugou a minha mente, Jesus, porque eu tenho ouro em casa, eu tenho dinheiro para comprar ouro. Como assim comprar do Senhor ouro refinado? Ele está falando para alguém que tinha ouro. Aí ele fala: eu quero que você compre de mim ouro refinado. Então eles estavam entendendo: espera aí, não é, eu estou falando que eu tenho, mas Jesus está falando para me comprar. É porque eles estavam com a mente no lugar errado. O que significa isso? O ouro refinado aqui, ele significa fé verdadeira e aprovada. Tenha fé. Uma fé que ultrapassa os limites humanos de pensamento. Em diversas passagens bíblicas, o ouro aqui, o ouro refinado, ele é uma metáfora que Jesus usa para falar sobre a fé aprovada através do fogo. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz isso no versículo 17, olha: assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Marque isso na sua Bíblia. O ouro perece ao ser provado pelo fogo, mas você não. O ouro perece por ser provado pelo fogo. Seja provada a sua fé e resulte em louvor, glória e honra ao Senhor Jesus Cristo quando Ele for revelado. O que Jesus está falando é: o ouro que você está tão confiando nele, se vir o fogo, ele derrete, vai embora. Agora, se você compra ouro refinado de mim, sabe o que vai acontecer? Quando vem a dificuldade, aí que você vai perseverar, porque o fogo, ele não pode derreter um crente que tem fé. Pergunte para Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles entraram no fogo e aí eles tiveram um encontro com Jesus. Eu espero que quando as coisas apertam para você, a sua fé aumente e você não desista. Porque às vezes a dificuldade vem e a gente quer, foi Deus. Está vendo? Eu estava fazendo as coisas para Deus e olha o que aconteceu na minha vida. Nós precisamos ser crentes que têm a fé mais avivada. Você viu o que aconteceu com o sobrinho do André Valadão essa semana? Ontem, sexta-feira, morreu. Hoje eu vi um vídeo, ele lá, diante da igreja, pregando. Se fosse alguns, estaria em casa chorando. Ah, mas ele é pastor. Não, você também é um ser humano igual qualquer pastor. Você precisa ter força e dar força para quem não tem força. Aí tem que passar o luto, né, pastor? Tem 7 dias, a gente não pode fazer nada. Tem pessoas que precisam da sua fé. Tem pessoas que são encorajadas em ver no seu sofrimento você ainda abençoando vidas. Isso aconteceu há 2 anos atrás, quando a gente estava iniciando a igreja em Salisbury.
Estava dirigindo para lá, encostei na porta da casa, que a gente estava reunindo nas casas ainda. E aí minha mãe liga, minha avózinha tinha acabado de falecer. Meu mundo caiu naquele momento por 2 minutos. Minha esposa falou, vamos cancelar? Vamos embora? Falei, não, nós estamos aqui, nós vamos entrar e abençoar essas famílias que estão aí. A gente entrou, preguei, aconselhamos. No fim, tinha uma pessoa lá que tinha perdido a mãe, estava desolada, e eu fui contar o meu testemunho, que eu tinha acabado de perder a minha vozinha e eu estava ali. O tanto que isso edificou aquela pessoa. O seu sofrimento, ele não veio para causar destruição na sua vida. O seu sofrimento veio para que a fé de alguém seja aumentada. Conte o seu testemunho. Viva a sua história. As dificuldades que você já passou, as dificuldades que você está enfrentando, elas servem para encorajar alguém. Não tenha uma fé fingida, porque ela não vale de nada. Não adianta dar glória a Deus em frente às pessoas, se no seu quarto escuro você faz outras coisas que não agradam ao Senhor. A sua fé é uma fé fingida. A verdadeira fé, ela é revelada no período de provação. Fé, quando tudo vai bem, aleluia, glórias a Deus, férias, só passeando, dinheiro no banco, tem nada acontecendo, fé, glória a Deus, eu confio no meu Senhor Jesus Cristo. Aí acontece uma coisa, será que Deus não viu isso? Começa a reclamar, murmurar e jogar a culpa para Deus. Não culpe o Senhor de vacilo, vou falar com um palavreado bem popular. Não culpe ao Senhor de vacilos que você está dando por falta de responsabilidade espiritual sua. Talvez isso é para online, não é para aqui, que aqui todo mundo é responsável. É o que a gente precisa entender hoje. Você está na prova? Glorifica a Deus. Está tudo bem? Glorifica a Deus. Tenha a fé do salmista. O salmista, no Salmos 20, ele diz no versículo 7 e 8: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos, nós batemos a poeira, nós nos mantemos firmes, porque a nossa vitória, ela já está garantida em Cristo Jesus. Não é garantia que você não vai cair, a garantia é que todas as vezes que você levantar, Ele está pronto para falar, vamos seguir, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluia. A nossa confiança precisa estar em Deus, e é segundo o conselho que Jesus dá, porque o primeiro, ele fala, olha, vocês são pessoas que precisam de um ouro fino vindo de mim, que é essa fé avivada. O segundo, ele fala, compre de mim roupas brancas. Você lembra que o tecido mais famoso dele era as roupas pretas? Mesma coisa, eles vão pensar, peraí, está querendo que a gente veste uma roupinha branca? Não, eu estou falando com você de coisa espiritual. Laodiceia era famosa por causa desses tecidos, e agora Jesus fala, compre de mim roupas brancas para não manifestar a sua nudez. Jesus aqui, ele usa essa linguagem que confronta diretamente aqui a autoconfiança das pessoas, porque como assim que você está falando de algo que eu já tenho? Jesus está falando, não, eu estou falando aqui, eu estou declarando algo um pouquinho mais profundo do que isso que você está tentando entender, porque o que eu estou tentando é te alertar contra o perigo da sua autoconfiança na sua beleza exterior. Anda igual crente, veste igual crente, fala igual crente, mas tem atitudes que comprometem o caráter. Quando ele está falando de vestes, ele não está falando de roupa externa apenas. Porque quando ele está falando de vestes brancas, ele está falando justiça divina. Que você tenha sobre você a justiça divina. O que é a justiça divina sobre mim, pastor? É quando você anda de uma forma que não tem como ninguém te acusar. O perigo
da intenção maldosa quando veste, sim, existe, porque tem pessoa que ao invés de ela chegar na frente do espelho e falar: Jesus, Espírito Santo, eu farei alguém pecar, cair em pecado com as minhas vestes? Ela não pergunta assim, ela pergunta assim: Jesus, meu look está bom? Aí a alma, o ego, não é Jesus, é o ego, ele fala: good job, you look pretty. Você está muito bonita, você está muito gato. Aí ele fala: eu sabia. E sai. Faça a pergunta diferente. Fala: Senhor, alguém vai cair porque eu estou vestindo assim? Alguém vai cair porque eu estou colocando essas coisas no meu corpo? Porque se alguém for cair, eu tiro isso aqui agora e eu queimo. Mas aqui não tem pessoas assim, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de tentar aconselhar um casal americano, moram lá no Tennessee, eu acho. É parente de alguém da igreja americana, eu sou conselheiro da igreja americana. Então eles queriam alguém que não faz parte da família, não faz parte da igreja, para aconselhar, para não expor o que estava acontecendo. Eu estou expondo aqui para você agora. Você não sabe quem é. Mas sabe o que estava acontecendo? O esposo trabalhava, a esposa cuidava das crianças. Eles têm 3 filhos lindos. A esposa começou a ir para o gym, academia, pegou personal, fez não sei o que lá no corpo, plástica lá. Aí começou a rede social, postar coisa. Fez uma conta lá, dessas que ganha dinheiro quando você posta imagem sua. E aí deu um caos no casamento. E o cara estava assim: nós vamos ter que divorciar, porque eu falo para ela parar, ela fala que ela ganha o dobro do que eu faço, só com uma foto que ela posta do pé dela. Onde está a nossa pureza? De alguém que abandona 2 filhos lindos, uma família abençoada, porque agora a sua beleza exterior está te dando dinheiro, mas está te deixando pobre. Quando Jesus está acusando essa igreja aqui, porque aqui ele está levantando um alerta, não é determinando: olha, te rejeitei e não te quero mais, porque ele fala: eu vou te vomitar da minha boca, porque você é morno, você não é quente e nem frio. Ele está falando: eu não te vomitei ainda, eu estou te dando uma oportunidade. Ele está falando para mim e para você: as vestes brancas, elas não são apenas as roupas, elas são os olhos que você vê. Com que olhos você está olhando? Com que boca você está falando? O que está saindo da sua boca? O que você está escutando? Tudo isso representa vestes. Então, se eu julgar alguém, se eu julgar as vestes de alguém, se eu julgar a forma que a pessoa fala, se eu julgar o que a pessoa está fazendo, qualquer atitude dela, sem dar à pessoa uma oportunidade de ela se arrepender, sabe quem é que está precisando de vestes brancas? É eu. Eu posso estar de terno e gravata e eu acusar alguém que está com uma roupa indecente. Se eu acusar por trás e eu não falar para ela e dar a oportunidade de ela entender o que é certo e o que é errado, eu é quem precisa de vestes brancas. Você entendeu? Porque às vezes a gente fala assim: menina, Sheila do céu, você viu fulana? Menina, nem falo, porque você viu, né? Mas você não fala para fulana. Aí a fulana fica vestindo daquele jeito, pensando que está bem, e aí você acusando. Vai trocar suas vestes. Chega de frente, fala: irmã, te amo do fundo do meu coração. Ô irmão, nossa, sabe que eu te amo, irmão? Então vamos fazer o seguinte: tá feio esse negócio que você está fazendo. Esse negócio que você está vestindo está feio. Vamos ser mais sinceros, porque Jesus está chamando uma igreja a se alinhar espiritualmente. E eu e você não podemos apenas acusar. Acusar não é alinhamento. Alinhamento é nós chegarmos todos juntos e colocar as coisas no eixo. Então a nudez, que representa aqui a condição espiritual deles diante de Deus, ela foi exposta para ser corrigida e não para ser acusada. Próximo versículo que eu quero ler para vocês está em Isaías 61:10, que diz assim, vai aparecer aqui no texto, no telão: é grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes
da salvação. Aí essa parte aqui é o que você tem que ser coberto, olha. Ele pôs sobre mim um manto de justiça. Ou seja, eu recebi a minha salvação por Cristo e agora a justiça de Deus está sobre mim e ninguém pode me acusar. Se alguém levantar algo que eu preciso corrigir, eu não vou pegar como acusação mais, eu vou pegar como algo que eu preciso de alinhar. Então lembra disso, não tem ninguém te acusando, tem alguém falando que algumas coisas precisam ser alinhadas. E somente Jesus pode nos dar essas roupas brancas. O terceiro conselho que ele fala aqui é: pega colírio, compre de mim colírio, para ungir os olhos a fim de que vocês possam ver. Como eu falei com você, essa igreja de Laodiceia era uma igreja que ela tinha entendimento sobre os olhos físicos, mas tinha perdido a visão espiritual. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos nessa noite e entender que a cegueira e a doença dos olhos físicos, eles não podem limitar a visão espiritual. Eu já vi muito cego que vê muito mais do que eu e você. É forte. Nós precisamos ser reconhecidos por pessoas que têm os olhos abertos. Você já tentou mostrar o erro para alguém e essa pessoa, em vez de reconhecer o erro, ela fica chateada com você? Sabe o que isso significa? Olho espiritual fechado. Quando alguém, você é amigo dela, você vai chamar atenção e a pessoa fica chateada, até sai de perto de você. A cegueira espiritual é assim, é alguém que conhece, ela consegue enxergar o que está fazendo ali, mas ela não consegue enxergar que está sendo destrutivo, que está levando ela para um caminho ruim. E eu creio que Jesus, ele está nos oferecendo nessa noite um colírio espiritual. É um toque do Espírito. É algo para despertar nossa alma. É algo que corrige a visão do nosso coração, a forma que nós estamos enxergando a vida. Porque às vezes eu aconselho pessoas que estão enfrentando depressão, e toda pessoa que enfrenta depressão, ela só sabe falar daquilo que ela consegue ver. E sabe o que ela consegue ver? Não existe saída. Todas as pessoas que sofrem um período depressivo, você vai conversar com ela e para tudo ela fala que não tem saída. Sabe por quê? Porque precisa de alguém de fora olhar e falar: você não está olhando com os bons olhos para isso. Existe saída, sim. A sua vida pode ser ressignificada, sim. Não é o fim da linha. Porque tem pessoa que às vezes perde um ente querido e acaba tirando a própria vida. Tem pessoa que perde um negócio, um emprego e acaba tirando a própria vida. Porque a sua significância estava naquilo. Se a minha significância está em Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive e eu não vou querer tirar a minha vida. Vou falar para alguém que está online, escutando o podcast agora, alguns meses depois disso aqui. Procura ajuda. Procura ajuda. Não tenha preconceito quanto à ajuda. Tem pessoa que você fala assim: você precisa de um psicólogo. A pessoa fala: você está me chamando de doido? Não, você não é doido. Eu não quero que você fique doido. Você precisa de ajuda e às vezes é profissional. Não, o pastor vai me ajudar. Calma, o pastor está estudando psicologia. Ele ainda tem algumas coisas que... se ele indicar você para uma ajuda profissional, aceite isso. Então tenha discernimento de espiritual. 1 Coríntios 2,14, e se você puder ficar de pé, eu quero ler para você 1 Coríntios 2,14, então nós partimos para o final. Porque Paulo aqui ele instrui, ele fala: olha, deixa eu alertar você, que não é todo mundo que vai aceitar o seu conselho. O homem natural, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Ele não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. O que Paulo está falando aqui é que o grande perigo de uma pessoa que prospera e cresce na vida, mas não tem os olhos espirituais abertos, ela se torna uma grande má referência para o reino de Deus. E Deus não quer isso de mim e de você.
O que Paulo está falando aqui para mim e para você é que eu e você, nós precisamos primeiro avivar a nossa fé, nós precisamos alinhar a nossa santidade e ter esse discernimento espiritual, porque senão nós vamos ser enganados por muitas coisas. Hoje você entra nas redes sociais, tem acusação para todo lado. Nós temos que olhar como nós estamos trilhando o nosso caminhar na terra, porque pode ser amanhã o dia que Jesus te chama. Todas as vezes que eu subo nesse altar para me pregar, eu subo com isso em mente. Eu preciso dar tudo o que eu tenho, porque pode ser a última mensagem que alguém está escutando. Então que essa mensagem possa tocar o seu coração e você entender que você não tem mais tempo para perder. Você não tem mais tempo para esperar para casar. Você não tem mais tempo para esperar para largar um vício. Nós não temos o amanhã. E hoje eu quero dar essa oportunidade para todos que estão aqui. Se você está online, eu quero que você coloque aí no comentário: hoje eu aceito um alinhamento espiritual na minha vida. É aceitar. Porque às vezes a gente fala, a gente aconselha, mas a igreja de Laodiceia aqui, ela precisava desse alinhamento espiritual, e eu creio que nós também precisamos. Então, em resumo a tudo que nós falamos aqui, o ponto mais triste na vida espiritual dessa igreja é o que eu vou falar agora, que eu falei lá no início que eu ia falar com você no final. O ponto mais triste é o que eu não quero que aconteça com a nossa igreja e com nenhuma igreja na face da terra. Versículo 20. Porque talvez você já mal interpretou esse texto, ou alguém já mal interpretou para você. Deixa eu te falar o que ele realmente está dizendo. Versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Jesus diz: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei e eu cearei com ele e ele comigo. E aí você dá glória. Mas depois leia em casa, que eu não tive tempo com você de ler todo o capítulo. Você vai ver que nas outras igrejas Jesus está dentro, e só na última igreja ele está fora. Então esse versículo aqui não é para dar glória. Esse versículo aqui é para nós olharmos. Cheque a porta. Se Jesus está batendo, é sinal que ele está fora do que você está fazendo. Eu não quero Jesus batendo na minha porta. Eu não quero jamais ouvir o toque de Jesus falando: eu quero cear com você. Não, eu já quero entender que Jesus mora em mim. Porque quando ele está batendo na porta, é sinal de que essa igreja estava fazendo tudo o que estava fazendo, mas nada tinha proveito, porque não tinha Jesus lá. Eu não quero fazer nenhum culto onde Jesus fica lá fora batendo na porta e nós aqui fazendo o que a gente quer. Eu não quero jamais ter louvores entoados só para agradar alguém. Nossa, porque as pessoas gostam. A igreja canta esse aqui: I don't care. Pode ser uma música que você não conhece. Se no meu quarto, no secreto, eu já cantei ela com Deus, a gente facilita para você, a gente coloca aqui, ó, para você acompanhar. Mas se não der, só feche seu olho e adora. Fala: não é para mim, essa música é para o Senhor. Então vem, não bata na porta não, já entra logo, está aberta essa porta. Entra hoje na minha vida, ceia comigo, continue comigo, não fique batendo na porta, não deixe Jesus bater na porta do seu coração. E talvez hoje você sentiu isso: uau, eu estava vivendo uma vida onde Jesus está batendo, eu sinto que Ele está me chamando para fazer algo, mas eu continuo deixando Ele lá, batendo na porta, porque eu acho que amanhã vai dar tempo, eu acho que depois vai dar tempo, isso aqui eu faço depois, vou vivendo desse jeito, não vou para o inferno mesmo. E Jesus está falando: eu quero ceiar com você. Quem bate na porta está do lado de fora. Feche seus olhos, eu quero orar com você. É muito sério essa noite. O que nós escutamos hoje é muito sério. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu vou estudar para me preparar uma palavra, e o Senhor coloca no meu coração uma direção, eu fico tremendo ali, porque eu sei que uma vez que eu entendo algo, eu preciso tomar uma decisão. E hoje, talvez você não tinha entendimento sobre isso, tudo bem. Mas hoje
você precisa tomar uma decisão. E enquanto louvou adorar o Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar e corresse para esse altar aqui falando: Jesus, se por acaso o Senhor está batendo na porta e eu não estou ouvindo, entra na minha vida hoje, entra na minha casa hoje, entra nos meus negócios hoje, entra no meu relacionamento hoje, entra na minha saúde hoje, faça algo sobrenatural para que eu nunca mais olhe para trás. Senhor, toque agora cada coração, toca cada mente, que cada vez que entrarmos aqui na tua casa, possa ser uma oportunidade de ser alguém melhor para o teu reino. Por isso agora, cada vida que está aqui, eu quero abrir essa oportunidade de nós virmos ao teu altar, falando: Senhor, aumente a minha fé hoje. Senhor, me dê novas vestes hoje. Senhor, eu preciso teus olhos espirituais abertos. Senhor, eu preciso da água viva que vem dos céus. Senhor, eu não quero te deixar para fora. Tenha essa oportunidade agora, nesses 5 minutos. Faça como esse homem de Deus. Venha para esse altar. As intercessoras já estão aqui na lateral para orar por você. Cada pessoa que vir aqui à frente vai receber uma oração. Então, enquanto nós adorarmos, faça isso. Tome essa decisão e venha à frente e fala: Senhor, hoje eu assumo que eu preciso consertar algumas coisinhas. Eu sei, ó Pai, que eu tenho tentado viver o mais correto possível, mas ainda existe algumas coisas a serem consertadas. Vamos lá, não deixe seu coração te impedir, não deixe a vergonha te impedir. É você e Deus.